Nós não temos controle sobre nossas emoções. Nossas emoções geram nossos comportamentos, né? Tudo começa numa emoção. Todos os traumas que nós adquirimos desde a nossa concepção, gestação, infância, até chegar hoje, ficam registrados ou no nosso inconsciente ou no nosso corpo. Quando a gente está em formação no útero da nossa mãe, fica muito registrado no nosso corpo. Quando nós somos crianças, nós não sabemos ainda falar, não sabemos como expressar, isso fica muito forte nas nossas emoções. E depois, quando a gente começa a ter uma memória, algumas coisas acontecem, automaticamente eu lembro de uma cena que aconteceu lá na minha infância. Ou às vezes eu nem lembro porque foi tão grave que eu recalquei, né? Mas Aí a gente traz prova. Mas isso reage de alguma forma na gente. Isso reage de alguma forma. Olá, olá! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Está no ar mais um InstaCast CL, o seu podcast ao vivo aqui no Instagram. Boa noite para você que está ao vivo aqui com a gente e você também que está assistindo no replay. Eu sou Carmen Lima e esse é o episódio 18 do InstaCast. Olha, toda semana eu trago um especialista de uma área específica ou pessoas que viveram uma virada de chave através do autoconhecimento para mergulharmos em assuntos relacionados ao desenvolvimento pessoal e profissional, abordando temas como negócio, espiritualidade, fé, finanças, liderança, saúde e muito mais. Tudo isso, é claro, conectado ao poder do autoconhecimento. E hoje nós vamos falar sobre um tema poderoso que pode mudar a forma como você enxerga o seu próprio sucesso profissional. Muitas pessoas acreditam que para ter sucesso basta esforço, estratégia e competência. Mas e se eu te disser que existe um código invisível, algo muito mais profundo que influencia diretamente os seus resultados? O que a sua história familiar tem a ver com o seu crescimento profissional? Qual o papel da sua conexão com Deus nessa jornada? E hoje nós vamos mergulhar nesse tema e desvendar o código do sucesso. Como a sua história familiar e a sua conexão com Deus moldam o seu futuro. Mas antes de chamar a nossa convidada especial de hoje, eu tenho 2 lembretes rapidinhos para você. O primeiro é clica aí no aviãozinho e compartilha essa live com pelo menos 7 pessoas. Sabe por quê? Porque o que nós vamos falar aqui hoje pode literalmente transformar a carreira e a vida de muitas pessoas. Então, clica aí, manda para quem precisa ouvir essa mensagem, porque é rapidinho e vai trazer um benefício enorme. E o segundo recadinho é pegue papel e caneta, porque, como eu sempre digo, uma sacada pode mudar todo o jogo da nossa vida e os insights de hoje prometem ser reveladores. Combinado? A nossa convidada de hoje é Sabrina Costa, uma verdadeira referência quando o assunto é expansão de consciência e sucesso sistêmico. Ela é uma querida amiga, já vou começando assim, né? Que vocês falam, Carmen, todo mundo é querido, né? Mas você sabe que eu só trago aqui pessoas que são referências naquilo que elas fazem para compartilhar conteúdos que realmente vão te ajudar na construção de uma mentalidade que te faça avançar. E após quase 2 décadas atuando no mercado executivo, né, de multinacionais, ela fez a transição de carreira aos 40 anos de idade. Mas você já tem isso tudo? Nem brinca. E trocando uma trajetória consolidada no mercado corporativo para se dedicar ao estudo da mente e da expansão de consciência. Ela tem formações internacionais na Índia, inclusive, como treinadora de consciência
e instrutora de meditação, além de ser treinadora comportamental, aonde nós nos conhecemos. Além disso, a sua expertise em terapia sistêmica, psicanálise e constelação familiar tornou a Sabrina uma referência na reprogramação de padrões limitantes para o sucesso. Hoje ela vai compartilhar com a gente como a nossa história familiar e a nossa conexão espiritual influenciam diretamente no nosso sucesso profissional e como podemos reescrever o nosso futuro a partir desse entendimento. Querida! Olá, minha querida! Seja bem-vinda ao InstaCast CL. Estou muito feliz de você estar aqui hoje. Obrigada por você ter aceito o nosso convite. E eu tô aqui, né? Ó, eu já tô com papel e com caneta. Quem não pegou, corre, pega logo, porque eu estou muito ansiosa para esse nosso papo de hoje. Seja bem-vinda, Sá. Obrigada, queridos. Estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Para a gente começar? Vamos ver. Para mim tá um pouquinho escuro o seu rosto. Se você puder melhorar. Agora que eu vi que tá um pouco escuro. Peraí que eu acho que dá. Fiz um prazer também te conhecer. Seja bem-vinda. Melhorou, Sá. Vamos lá. Então, bora lá. E aí, Carmen, eu quero, antes de mais nada, agradecer o convite. Foi um prazer estar aqui, esse convite todo que você fez, com esse carinho. Querida, como sempre, mais do que isso, a gente se reconectar depois de tanto tempo, né? Não é? E eu falo que hoje a gente falou um pouquinho antes de entrar aqui e eu entendi por que você falou que o meu nome veio à sua mente. Mas a gente conta isso no final. Então, eu quero agradecer por estar aqui hoje com você, viu? E esse projeto lindo que eu tenho certeza que a cada dia que passa vai crescer mais e mais, porque realmente é um chamado seu e isso precisa chegar nas pessoas. Obrigada pelo convite, querida. Querida, muito obrigada. Sabe o que eu quero pedir? Reforçar para o pessoal compartilhar essa live com pelo menos 7 pessoas, porque o que a gente vai falar aqui, de fato, pode ser transformador para a vida, pode ser um divisor de águas na vida de muitas pessoas. Sá, vamos começar aqui os nossos trabalhos de hoje, porque eu tô pronta. Quero saber se quem está ouvindo a gente aqui agora ao vivo, coloca aqui no chat, eu tô pronta para assistir tudo isso que vai acontecer aqui hoje. Muitas pessoas acreditam que sucesso profissional é resultado exclusivo de esforço, competências e estratégias. No entanto, quando a gente olha sobre uma perspectiva mais ampla, percebemos que existem fatores invisíveis, né, que influenciam diretamente os nossos resultados, como a nossa história familiar e a conexão espiritual. Como que essas influências moldam o nosso caminho profissional sem que muitas vezes a gente nem perceba isso, sabe? Nossa pergunta para abrir os trabalhos. Olha, eu quero começar respondendo essa pergunta que eu sou um exemplo de que como essas estruturas influenciam na nossa carreira, no nosso desenvolvimento e no nosso sucesso. Porque não basta nós sermos extremamente competentes. Não basta nós termos todos os estudos possíveis e imaginários. Porque se nós não tomarmos consciência do que tem por trás da nossa existência, da onde tudo começou, a gente vai acabar patinando por muitas e muitas vezes. Desde quando eu resolvi fazer a transição de carreira, Carmen, eu percebi que teve uma época da minha vida que eu entrei numa vala muito grande. E aí foi quando o sistêmico ficou muito forte para mim. E eu descobri o sistêmico e fiz constelação, descobri onde estava a raiz da questão, mas mesmo assim, descobrindo qual era a raiz da questão, eu não conseguia sair do lugar. O que eu percebo é que o sistêmico já é um assunto que está muito disseminado, muitas pessoas conhecem já a constelação familiar, provavelmente muitas pessoas que vão estar ouvindo a gente, tanto agora como gravado, como assistindo depois,
conhecem, sabe, que o sistêmico está muito ligado à nossa ancestralidade e que algumas coisas que acontecem na nossa vida, muito é porque tem alguma coisa lá no nosso sistema familiar que nós estamos querendo colocar ordem. Mas, para adiantar, eu começo a dizer que não é, de forma alguma, o que determina o seu futuro. Ele pode moldar o seu futuro se você não ter consciência sobre ele. E quando a tua pergunta, né, que não é só as nossas capacidades, nossa determinação, nossa disciplina, nosso estudo que faz. Porque eu acho que você já deve ter visto, todo mundo que está ouvindo a gente já deve ter percebido que, lógico, disciplina, perseverar traz resultados. Mas tem pessoas que têm disciplina, perseverança, estuda, batalha, bate na porta, faz tudo e vai até um certo nível. Ela não transcende esse nível. E algumas pessoas, talvez até com um pouco menos disciplina, dedicação, transcendem esse nível. Então, só daí a gente percebe que não basta ter só conhecimento, disciplina e perseverança. Tem muitas coisas envolvidas para a gente conseguir ter o destino ou o sucesso que a gente espera. Sim, eu acredito. Olha, você já está falando aí, eu já estou anotando, porque ó, a ficha caindo já, né? Mas assim, e qual é o impacto da nossa história, né? Da nossa história familiar na nossa vida profissional? Como podemos realmente carregar padrões da nossa família que limitam ou que impulsionam o sucesso, né? Como que isso acontece na prática, Sá? Primeira coisa que eu preciso trazer aqui para vocês sobre as necessidades básicas do ser humano. E a nossa primeira necessidade básica não é nem existir, é pertencer. Todos nós queremos pertencer. E por conta do pertencimento, para a gente pertencer, a gente faz várias coisas. Você pega um adolescente que quer pertencer a uma tribo, ele vai cortar o cabelo igual a todo mundo, vai usar... Ó, a moto passando aqui fora. Vai usar aquelas roupas como da sua turma, porque a pior coisa que existe pra gente é estar excluído de um meio onde nós gostaríamos de estar. E o primeiro lugar onde nós queremos pertencer é o nosso sistema familiar, quando a gente chega para a família. E a gente faz de tudo para pertencer. E Bert percebeu que dentro das relações humanas e dentro do que aconteceu na história familiar, é como se fosse um script, que isso vai passando de geração para geração, até que alguém venha e rompa esse script, que mude essa história. Só que para a gente mudar essa história, como eu disse, a gente vai conversar mais para frente, existem algumas coisas que é necessário fazer que vai além de uma constelação. E aí, dentro dessas 3 leis que Bert percebeu, que nós estamos conectados, que regem as relações, a primeira é pertencimento. Por pertencer, eu vou lá e vou repetir o script dos meus antepassados. De falência, de relacionamentos ruins, de insucesso. Porque isso também herdamos nas nossas células e é como a gente funciona. Se você pegar um ratinho de laboratório, como que ele funciona? Ele é condicionado. Ele foi condicionado a seguir um caminho. É mais ou menos isso. Nós fomos condicionados de forma inconsciente, sem tomar consciência, a seguir um caminho e um roteiro que já aconteceu com os nossos antepassados. E lógico. Interessante. Desculpa, Sá, continua. Pode falar. Interessante isso que você está falando, né? E mal comparando, mas eu acho que é um exemplo prático de tantas coisas que acontecem na vida da gente. E quando você fala, né, que nas nossas células tem esses registros e as nossas células elas têm memória de fato. E claro que eu vou trazer um exemplo aqui muito simplório, mas eu acho que serve para ilustrar, né? Talvez até como uma metáfora. Eu voltei esse ano, eu especifiquei que eu ia me dedicar a um hobby, que eu estava meio esquecida disso. E aí, qual foi o hobby que surgiu? Foi a patinação. E quando
eu me dei conta, né? Tinha mais de 30 anos que eu não colocava um patins nos pés. E eu já estava ali no meio de uma festa, que foi numa pista de patinação, muito mais de 30 anos. E aí eu estava com patins no pé e eu falei, e agora? Eu falei, bom, agora eu já tô aqui, já tô com esses patins e eu vou. E eu fui para a pista e claro que eu não patinei como eu patinava, mas eu patinei e eu fluí naquilo. E eu fui. E 10 minutos patinando, eu já estava patinando no fluxo daquela pista. E foi algo que superou o meu medo. Aquilo, de uma certa forma, estava me conduzindo num flow, porque o meu racional estava dizendo, você vai cair, você não vai conseguir. Olha só, você já está com 50 evral, né? Vai enfiar um patins no pé agora. E fluiu. E seria isso, mais ou menos, né? De tantos anos, essa sabedoria se manifestou em mim, independente da minha condição racional sobre aquilo. Eu vou falar que ainda não cheguei nesse lugar, mas foi ótimo esse exemplo que você deu, porque eu vou utilizá-lo quando a gente chegar no desfecho. Ok. O que você está me trazendo, a gente vai conseguir chegar no desfecho dessa história. Perfeito. Mas eu vou falar que essa memória também, que você trouxe de algo que você fez lá atrás, é o que vai impulsionar a gente a mudar também o nosso destino. Excelente. E eu vou explicar no final por quê. Mas ótimo exemplo. E que eu quero pedir aqui para o pessoal que quem tiver uma pergunta para a Sabrina pode colocar aqui nos comentários, que no decorrer do episódio eu vou trazer as perguntas para ela. Mas sabe que principalmente eu preciso de você? Que você clique aí nesse coraçãozinho, porque é a nossa referência para quem está aqui no digital, se a gente está indo pelo caminho certo ou não. Né, Sá? Então eu preciso que você clique aí no coraçãozinho, né, no foguinho, no que você quiser, para a gente saber, tá interessante o assunto, então, precisamos mudar a abordagem. Então vamos seguir que tem coraçãozinho por aí, Sá. E aí eu queria saber, a constelação familiar, né, que você comentou ainda há pouco, ela pode desbloquear esse nosso potencial, né? Como que funciona isso? Que você falou que a constelação familiar não é a única prática sobre isso. Né? Fala um pouco sobre isso, por favor. Vamos lá. Tá entendido que a gente segue um script da família, a gente, para querer pertencer, a gente acaba seguindo alguns destinos, também para colocar ordem, de repente, se algum antepassado nosso roubou alguém, então agora eu vou falir para compensar o que os meus antepassados lesaram outras pessoas. Tudo isso é porque a gente quer colocar ordem no sistema, porque nós queremos pertencer ao sistema. Dito isso, a história da nossa família, ela molda o nosso destino quando nós não temos consciência sobre ela. Mas existe um engano muito grande hoje no meio, é que as pessoas acreditam que vão fazer uma constelação e tudo vai se resolver, mas o que não é real. Por que que não é real? Porque não é uma constelação que vai destravar o seu destino. E sim, o que você vai fazer com a consciência que você adquiriu, da onde você vem carregando um padrão. E eu falo que a constelação ela não é a única ferramenta sistêmica. Ela é uma das ferramentas sistêmicas. Só que para a gente desenvolver essa habilidade de compreender o que aconteceu e como isso se comporta em nós e o que nós podemos fazer com isso, aí eu digo que a gente precisa ir além de uma constelação familiar com outras ferramentas, enfim. Hoje eu dou um curso de formação em terapia sistêmica que é exatamente isso, para ir além da constelação. Porque só saber o que aconteceu e por que eu estou tão travada na vida diante do molde familiar não vai fazer com que eu consiga seguir um destino melhor que eles. Ótimo, excelente. Tá? E diante disso, quando você fala assim, as pessoas acham que vão resolver, eu sinto lhe dizer, pode ser que em alguns casos, dependendo de onde você for, pode ser que sim, a gente consiga aí uma transformação, porque é algo que estava muito emperrado na ancestralidade. Pode sim que quando a gente
depara com aquela situação que a gente vê no campo, existe um movimento na nossa alma que fala assim: nossa, eu não posso mais. Por exemplo, se você está comendo um monte de porcaria, e aí como se você tivesse uma linha do tempo que você ia ver o que ia acontecer no seu futuro, aquilo ia impactar tanto a sua alma que você ia parar de comer porcaria. Então pode ser que aquela imagem da constelação traga uma transformação para a pessoa. Mas eu quero dizer que isso acontece, e eu quero deixar isso muito claro, não é com todo mundo. E vou dizer para você que não é nem com a metade das pessoas que fazem constelação. Certo. Olha só. A Alessandra, ela fez uma pergunta, eu acredito que você vai falar sobre isso aqui, mas vamos trazer. Ela pergunta, é a parte mais difícil, né? A parte mais difícil, o que fazer quando tomar consciência de certas histórias, né? Tomar consciência a gente toma, né? Agora, o que a gente faz com essa bagagem toda? Não sei se você vai falar sobre isso agora. Vou falar sobre isso, que é um dos temas, que é o que hoje, nessa minha aula que eu dou para as minhas alunas, eu trouxe uma consciência sobre os excluídos, que é um dos pontos da constelação. De repente, quando a gente não consegue ter uma equipe, quando a gente não consegue dentro da nossa carreira, eu tô dentro de uma empresa. Tem tudo para eu desenvolver uma empresa. Eu vou criar uma empresa, eu vou ter que contratar pessoas, vou ter que aumentar a equipe, e eu travo e não consigo. Por que que muitas vezes eu não consigo? Além da questão do sistema familiar, que de repente alguém faliu, não conseguiu botar os planos em dia, também tem um movimento de exclusão, onde eu não me sinto pertencente a um sistema. Foi uma consciência que eu trouxe hoje, a Carla está até falando que foi uma consciência maravilhosa que eu trouxe, ela estava na aula hoje. Só que como que eu trabalho isso? Eu trouxe uma consciência hoje na aula para as meninas, que a gente estava falando sobre empreendedorismo sistêmico. Se eu tomo consciência do que aconteceu, o que que eu faço com isso que eu vi? Tem uma dica? Alguém quer tentar? Alguém quer responder? Quer tentar, Carmen? Não? Pois é, não, eu não. Quero que você me conte, que eu tô aqui, ó. Gente, não existe outra solução a não ser a gente tomar atitude em relação a isso. Nós não temos controle sobre nossas emoções. Nossas emoções geram nossos comportamentos, né? Tudo começa numa emoção. Todos os traumas que nós adquirimos desde a nossa concepção, gestação, infância, até chegar hoje, ficam registrados ou no nosso inconsciente ou no nosso corpo. Quando a gente está em formação no útero da nossa mãe, fica muito registrado no nosso corpo. Quando nós somos crianças, nós não sabemos ainda falar, não sabemos como expressar, isso fica muito forte nas nossas emoções. E depois, quando a gente começa a ter uma memória, algumas coisas acontecem, automaticamente eu lembro de uma cena que aconteceu lá na minha infância. Ou às vezes eu nem lembro porque foi tão grave que eu recalquei, né? Mas aí a gente traz Freud. Mas isso reage de alguma forma na gente. Isso reage de alguma forma. Só que a emoção, ela sempre vai ser infantil. Por quê? Porque aquele gatilho que eu tenho, aquele lugar de que eu não consigo ter uma equipe, o exemplo aqui, para fazer crescer o meu negócio, isso está ligado com o meu sentimento de exclusão, de abandono, de rejeição, e eu não consigo formar um novo sistema porque eu mesma já me sinto excluída, que foi o exemplo que a gente deu hoje na aula. Então, como que eu vou fazer? Primeiro, tomar consciência. E quem que tem que tomar atitude? O eu adulto. Não eu não digo que é só acolher a sua criança. A criança você acolhe em processos profundos, onde você entra em contato com a dor, mas quem conduz tem que saber muito bem, porque algumas pessoas ficam presas nesse lugar. Então, quem conduz processos assim tem que saber tirar, porque abre-se uma janela, precisa aprender a fechar essa janela. Mas no dia a dia, o que a gente faz? A gente tem que tomar a atitude do eu adulto. E aí, sabendo dos padrões, daquele script, eu vou lá e faço conscientemente diferente. Isso que você está falando é muito importante, porque hoje você sabe que a gente tem muita interferência na nossa jornada, que é muita informação que chega de tudo quanto é lado o tempo todo. Tem muita informação boa, mas tem muita informação superficial e que, embora superficial, as pessoas com alguma forma de comunicação
conseguem convencer quem está escutando aquilo, mas é algo muito superficial. E eu costumo, eu sou uma defensora aqui no meu perfil, quem está aqui, eu sou uma defensora que precisamos de mentores, porque não tem como a gente sair de um lugar de estagnação com esse script, né, que a Sá falou, com esse script que se manifesta na nossa vida de forma inconsciente, a gente não sabe. Por que eu fiz isso? Tomei uma atitude, eu faço um planejamento para um ano, e aí quando eu vejo, eu não cumpri nenhuma daquelas metas que eu me propus a fazer. Mas como? Se eu queria? Mas como? Se eu sabia fazer? Eu queria fazer, eu sabia fazer, e por que eu não fiz? Né? Então, não tem como a gente sair desse estado de que nem o ratinho, né, virando na roda da gaiola, sem o auxílio de um mentor. Por quê? Você pode conseguir sair sozinho dessa? Talvez. Agora, com um mentor, uma mentora segurando na tua mão, mostrando, apresentando estratégias, né? O mentor é aquele que apresenta caminhos que a gente pode caminhar. E é uma pessoa, é um especialista que conhece as formas que você consegue sair disso. Então, eu estou aqui só para defender reforçar essa minha defesa. Precisamos de mentores na nossa vida, seja para tratar da nossa espiritualidade, do autoconhecimento, das nossas finanças, da nossa saúde, precisamos de mentores. Sim, médicos são mentores também, né? Quando você fala Sim. de saúde, concordo com você. Por quê? Porque, de repente, eu estou sentindo alguma coisa. Vamos trazer o exemplo do médico, para não ficar só no exemplo do autoconhecimento? Eu estou sentindo alguma coisa e eu sei que dor de estômago pode ser gastrite. Mas, se eu vou no médico, ele vai me dizer, olha, o que você está comendo? E aí ele vai chegar num ponto de uma alimentação ou algum alimento que você está comendo, que é ele que vai estar trazendo todo esse malefício para o seu corpo, que talvez para outra pessoa não. Então, o mentor, ele também está num lugar de ver aquilo que sozinhos não conseguimos ver. E não adianta ir no Google, não adianta ir na inteligência artificial, estou sentindo tal coisa, o que pode ser, estou angustiado, o que pode ser. Não, o mentor, ele é muito importante no processo de autoconhecimento. Tanto é que eu não paro. Em abril eu já fechei um outro curso onde eu vou para eu me trabalhar, para eu me desbloquear, para eu me abrir. Então, é tudo uma espiral. O universo do autoconhecimento, do destrave, da expansão, ele é um processo espiral. Ele não é um processo que se finda. E a gente tem que ter essa consciência. Assim como a nossa existência não é um processo que se finda. Quando tudo estiver bem resolvido, vamos marcar a data do seu enterro, por favor? Porque se você não tem mais nada para resolver aqui, o que você está fazendo aqui? Acabou. Não é? E aí, eu quero pegar esse gancho para falar um pouquinho sobre se as coisas não estão dando certo. Agora vamos falar um pouquinho sobre no âmbito profissional. Dá para falar sobre família, dá para falar sobre tudo, mas vamos falar no âmbito profissional. Se as coisas isso que a gente quer, né? Se as coisas não estão dando certo, será que é porque tua família inteira faliu ou porque tua família inteira não prosperou no trabalho que você não está prosperando? Isso pode ser o gatilho, pode ser aquilo que esteja ali como um script. Mas vamos agora trazer um lugar. O que a gente veio fazer nessa existência? O que é o universo? O universo, ele é um processo de crescimento. A gente está aqui para crescer, desenvolver. A gente está aqui para evoluir. Nós não viemos aqui só para passear. Então, tem um porquê da nossa existência aqui. E cada um de nós tem, sim, um propósito desenhado por Deus. Antes mesmo de nós virmos para o ventre da nossa mãe, Deus já tinha um plano para nós. A grande questão é que a gente se desconecta desse plano quando a gente se torna inconsciente. E ser inconsciente é mais fácil, porque não causa tantos chacoalhões, porque uma vez que você se torna consciente, você precisa agir. Se eu sei que na minha família teve casos assim, eu preciso agir dessa maneira e entender se
dentro de mim ressoa algo como do meu parente lá, que fez muito mal para as pessoas. Eu falo que Exato. tudo que tem no nosso sistema tem em nós. Se teve alguém muito mal no seu sistema, não estou dizendo que você é mal, pelo amor de Deus, mas é entender como tudo isso ainda reverbera nas suas células. Como você lida com isso. E lembrando que se Deus tem um propósito para a gente... Lembra no começo que tem pessoas que vão fazer muito esforço, disciplina, nananã, e vão chegar até nesse nível. E o que acontece com essas pessoas que chegam nesse nível? Sabe, você tocou num ponto muito importante, né? Que existem algumas verdades que a gente precisa compreender. Uma delas é que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana e não ao contrário, onde muitas pessoas acreditam. Então, assim, a gente não vai falar sobre religião aqui. A gente vai falar sobre essa forma criadora, a fonte de sabedoria de tudo, e que criou a gente, né? Então, não tem como a gente escapar disso. Se hoje você está fazendo tudo certinho na sua vida e não está fluindo, talvez falte esse tipo de conexão, se conectar com algo maior, porque nós temos fé. Fé não é religiosidade, fé é você acreditar fortemente em alguma coisa. E a gente pode ter fé em Deus, que é fonte de sabedoria e de todas as nossas respostas e que habita em nós, ou a gente pode ter fé no medo, na insegurança, né? Então a gente precisa escolher aonde a gente tem fé, porque aonde a gente tem fé é uma verdade para a gente e é o que se manifesta muitas vezes. E eu estou te falando isso porque eu falo sobre... Já vou voltar para você, que você falou de um tema que eu busquei uma informação. Eu falo sobre autoestima, que tem a ver também com essa programação que nós temos. E uma mensagem que eu trago muito e que é uma verdade é Gênesis 1:26, né, na Bíblia. Nossa, eu ia trazer a Bíblia agora. É isso. E Deus disse, façamos o homem à imagem e semelhança de Deus. Né? Então, a gente precisa assumir essa verdade. O que isso significa? Que todos nós carregamos dentro de nós um potencial divino para criar, transformar e prosperar. Né? E Deus nos concedeu o domínio sobre a terra, o que simboliza a nossa capacidade de liderar, tomar decisões e construir a vida que nós desejamos. E a gente precisa tomar posse disso. Nós somos essa verdade. Mas por que, que muitas vezes, embora exista essa verdade sobre nós, a gente se perde na jornada? Eu posso trazer um outro exemplo, e com esse exemplo eu acho que eu fecho aqui para poder completar a resposta. Sim. Quando Jesus Cristo chegou e pediu para João batizá-lo, João ainda virou para ele e falou assim, não, quem tem que fazer isso é você. Ele falou assim, não, é você quem vai me batizar. Quando Jesus acaba de ser batizado por João Batista, ele vai para o deserto. E ele vai ficar 40 dias no deserto. E o que acontece no deserto? Ele é testado. Isso não acontece diferente da gente. E como que nós somos testados hoje em dia? Ah, não, vai, só um pouquinho aqui. Não, não vou fazer isso não. Ah, bobagem. Se eu fizer isso, eu vou perder um tempão. Será que vai dar resultado mesmo? A nossa mente é enganosa. Muitas vezes, se me permite, é porque isso daí é uma crença minha, eu vou pedir perdão quem não acreditar, é só uma crença minha, mas pega só a essência da coisa. Que pode ser o inimigo você mesmo, pode ser uma dualidade de sombra e luz que nós estamos vivendo. No planeta como um todo, né? Lembrando que todos nós somos um dentro desse planeta, nós viemos aqui para a Terra num propósito divino, a gente tem um propósito divino e a gente precisa tomar posse dele. A gente precisa fazer o que Deus pede para a gente fazer. Porque, quando eu disse, porque umas pessoas que são tão disciplinadas, né, que fazem tudo certinho, só chegam nesse nível, e outras pessoas talvez nem tão disciplinadas no sentido de conhecimento,
ter uma técnica maravilhosa chegam aqui, porque essas pessoas acabam tendo a graça divina. E eu percebo a cada dia, na minha experiência pessoal, tá? Não estou falando de experiência técnica do que eu estudo, não. Eu tô vendo na minha experiência pessoal e nas pessoas que andam à minha volta, que quando a gente aceita o convite feito por Deus para o lugar para onde nós temos que ir, as coisas florescem. E eu passei por isso. Você falou para mim uma coisa na hora que a gente se falou e eu entendi porque eu estava aqui, porque em outubro eu fiz um propósito de jejum e oração e eu recebi um direcionamento. E todo mundo fica assim, qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito? Cara, você quer saber qual é o seu propósito? Vou dar uma dica. Faça jejum e oração. Só que faça com um grupo, tá? Faça com um grupo que apoie. Eu tenho um grupo, mas ele é totalmente assim, de amigas. Que a gente tá lá, a gente se apoia, a gente faz os nossos movimentos. Faça um jejum e oração, mas faça direito. Coloque o joelho todos os dias, independente da sua crença, da sua fé. E eu tô falando isso com muita humildade. Sabe por quê, Carmen? Teve um dia dentro de uma meditação que eu percebi que as coisas não aconteciam para mim, quando todo mundo dizia que eu tinha tudo para estourar muito mais, conseguir muito mais, as coisas não aconteciam por mim, porque um dia eu estava num processo, e dentro desse processo de meditação, numa fração de segundo, porque as coisas acontecem na nossa mente em frações de segundo, e a gente precisa aprender. A meditação ela é excelente para isso. Quando você vai adquirindo habilidade, você fica craque nisso. Em frações de segundos que não dá nem para completar a frase, o que eu percebi? Eu falei, nossa, como eu já cresci nessa existência, como eu tô melhor, nananã. Juro, vou falar uma coisa horrível, mas eu não tenho problema nenhum em dizer, porque pode tocar o coração de alguém. Eu pensei assim, nossa, eu acho que Deus já até trocou meu anjo da guarda. Porque eu já evolui tanto que eu não sei nem se meu anjo da guarda tá dando conta de me acompanhar. Gente, sabe aquela coisa infantil, que uma criança fala o que tem verdade na alma dela? Quando esse pensamento passou por frações de segundos na minha mente, eu consegui capturar, ver o que eu estava pensando, que não é nem pensando, é sentindo. Sabe aquela coisa que não tem nem forma ainda? Uhum. Quando você consegue identificar o que não tem forma, é uma lindeza isso. Cara, a hora que eu dei conta disso, eu falei, pera, eu sempre fui muito rebelde espiritualmente. E essa minha rebeldia você falou que eu fui para a Índia, então eu fui para a Índia, fui adorar ali, fui adorar lá. Sabe aquele lugar, no sistema que a gente fala assim, quem está muito procurando muitos amantes, muitos maridos, é porque está procurando no lugar errado. Então eu via que eu estava procurando o tempo todo no lugar errado. E essa autossuficiência mesmo assim, é legal essa filosofia, é legal aquela filosofia, é legal estar ali. Nossa, esse grupo é bacana, desse movimento. Eu acabei caindo no movimento das pessoas que eu julgava anteriormente as pessoas mais chatas dentro da espiritualidade. Nossos mestres. E foi aí que eu encontrei mais Deus na minha vida. No grupo que até então eu vinha julgando. E quando eu cheguei ali, naquele lugar, de todos os lugares por onde eu andei, dentro da espiritualidade, foi onde eu aprendi a ser mais humilde perante a Deus. Então, o que eu quero trazer com isso? O tema do nosso podcast aqui, tudo que minha família passou molda o meu futuro. Se eu tomo consciência e mudo isso, se eu tenho consciência e falo, eu quero ver mais sobre isso, eu quero ver o que eu tenho de igual do meu sistema, eu quero ver se eu sou ruim igual aquela pessoa do meu sistema lá atrás que fez coisa errada, eu quero ver se eu sou submissa igual aquela mulher que apanhava, se eu tenho um relacionamento que eu tomo umas, eu quero ver o que eu tenho. E dentro dessa conexão com Deus, eu descobri que é um lugar de humildade e atenção. Quando eu falo que Deus tem um propósito pra gente aqui na existência, ele não precisa da gente. Porque se nós não fizermos, ele arruma outro rapidinho para fazer.
Na verdade, nós que precisamos dele. E aí, esse lugar de humildade, ele traz muitas graças. E voltando, eu estava no jejum e oração e eu recebi uma direção. E eu falei, essa direção não vou não. Falei, você tá louco. Não deve ser a voz de Deus. Deve estar querendo me trollar. Não quero, não vou. Menina, não segui a direção que me mandou seguir. Sabe o que aconteceu comigo? O peixe grande te pegou. Um peixe grande me engoliu. Sabe aquela história do Jonas da Bíblia? Que ele não queria. Quem não sabe, Jonas. Deus pediu para Jonas ir para uma cidade, ele falou que não foi, e aí um peixe engoliu ele, não teve jeito. Só ficou bem quando foi para a direção que Deus pediu. Então, eu vi exatamente isso acontecendo na minha vida. E quando eu disse assim, tá bom, eu vou, porque eu fui e duas pessoas bateram a porta na minha cara dentro do direcionamento que eu recebi. Eu falei, tá vendo? Tá vendo? Aí eu vou falar, garota de pouca fé, né? Enfim, quando eu voltei, eu vou dizer para você, as portas se abrem quando a gente está no propósito que Deus quer pra gente. E se a gente não tiver humildade, nós não iremos receber. E uma forma da gente se relacionar com Deus e da gente estar nesse lugar é trabalhar a humildade e ao mesmo tempo profetizar. Não é tipo assim, ai Deus, eu quero isso, por favor, me ajude aqui. Não, Deus não vai te ajudar em nada. Você vai dizer, obrigada por você estar fazendo tal coisa já, por isso já ter acontecido, mas num lugar totalmente de dependência e humildade. Sim. Essa faz a grande virada de chave. Sá, uma coisa interessante que você falou sobre a sua jornada. Você falou, eu sempre fui uma rebelde com a espiritualidade. Eu sempre fui uma buscadora. Quando eu comecei a entender que eu era uma buscadora, eu consegui tirar esse paradigma da minha rebeldia, porque eu me considerava uma rebelde. Mas, na verdade, um dia eu entendi que o que eu estava buscando era uma verdade. E, com isso, eu passei por vários lugares também, né? E eu fui criada dentro de uma família católica, apostólica, romana, da missa, de tudo. E eu adoro, gosto muito dessa religião. Porém, eu fui ensinada sobre um Deus que castiga. E eu não conseguia entender sobre isso. Então, eu precisei percorrer uma jornada ainda na adolescência, depois na fase adulta também. E até que um momento eu entendi que tudo aquilo que eu busquei, procurei, processos difíceis que eu passei, foram necessários para eu ser o que eu sou hoje. E para eu encontrar esse caminho que eu ainda estou encontrando, porque é jornada, né? Eu ainda estou encontrando esse caminho. Então, esse é um ponto, acho que não é rebeldia, acho que a gente precisa buscar, mas sempre tendo uma direção. Um segundo ponto interessante que você falou é que nós estudamos muito, tanto você quanto eu. E são muitos livros que a gente consulta, muitos mentores que a gente busca. E desde que eu comecei a estudar a Bíblia, eu hoje não sigo nenhuma religião. Não tenho nada contra as religiões. Eu acredito que para quem vai começar é uma excelente porta de entrada. Mas a Bíblia, eu aprendi que ali tem todos os códigos da nossa vida. Né? Todos. Códigos. Se você que está buscando um bom relacionamento, um bom casamento, prosperidade financeira, crescer no seu negócio, tudo. Tem todos os códigos da vida estão ali. Então, muito do que eu estudo sobre neurociência, sobre mentalidade, está tudo ali. Então, há mais de 3.000 anos que a gente tem esse ensinamento. Então, se você hoje não está se sentindo pertencente, que foi a primeira palavra que a Sabrina trouxe aqui, se você não está se sentindo pertencente, você pode buscar essas informações também ali, que isso vai ser muito edificante para você. E entenda que a gente não está falando aqui sobre religião até agora, a gente está falando aqui sobre sabedoria. Sim. Né? Não tem como a gente avançar na vida sem ter esse tipo de conexão. Não tem como. Carmen, você falou uma coisa do tipo, eu passei por várias coisas. Quero falar duas coisas. Primeiro, que eu achava que eu era uma buscadora, mas depois eu descobri que eu era uma buscadora rebelde. Eu era meio assim, eu
sou a buscadora, mas na verdade eu não me prendia nas minhas buscas. Primeiro ponto. Eu não me rendia às minhas buscas. Eu queria ver fogos de artifício, eu queria ver as manifestações, eu queria ver as, né? Era isso. E a segunda coisa que você falou é que você passou por várias coisas. Quando a gente vai para a Bíblia, quando Moisés libertou os hebreus do Egito, eles ficaram 40 anos no deserto, quando poderia durar 40 dias essa travessia. Por que Deus deixou os hebreus 40 anos no deserto? Porque ele precisava formar esse povo. Porque se eles não tivessem ficado 40 anos no deserto, hoje talvez nem existissem mais judeus. Não sei se vocês sabem, são 14 milhões de judeus no mundo, é muito pouco. É uma cidade de São Paulo. Para o mundo inteiro é muito pouco. Então, se eles não tivessem ficado durante 40 anos no deserto, eles não seriam tão resilientes como eles são, tá? Exato. Então, atravessar o deserto, a gente pode demorar 10 anos, como a gente pode demorar 1 ano, como a gente pode demorar 1 mês. Por isso que a sabedoria, quando você falou de mentor, o mentor ajudar você a ver aquilo que você não estava vendo, eles tinham um mentor. Quem era o mentor deles? Moisés. Moisés era o mentor daqueles hebreus no deserto. Como é importante nós termos um mentor também, para que a gente não demore tanto tempo para atravessar o deserto. É uma escolha. Exato. Olha, se você quer passar 40 anos ou 40 dias. Então, acho que tudo faz parte, sabe? Sim. E aí, né, dentro desse contexto, a gente hoje está falando de código do sucesso. Esse é o nosso tema. E existe um código de sucesso que a gente pode decifrar, né? Se alguém hoje se sente travado na vida profissional, qual seria um passo para começar a reescrever essa história, Sá? Eu vou trazer de novo um trecho da Bíblia. Quando João Batista estava anunciando a vinda de Jesus, na tradução que a gente está acostumado, eu estou sem meu livro aqui, eu não sei porquê, mas ele está lá para dentro. Quando ele foi anunciar a vinda de Jesus, ele anunciava assim, na Bíblia que a gente tem, está lá: arrependei-vos de vossos pecados, pois é chegado o reino de Deus. Na tradução de Frederico Lorenzo, que traduz direto do grego para o português, dos originais do grego, é: mudai de mentalidade, porque é chegado o reino de Deus. E o que é pecado? Qual que é a origem da palavra pecado? É errar o alvo. No pecado, nós estamos errando o alvo. Então, faz todo sentido essa mudança de mentalidade, porque se a gente está errando o alvo, é porque a gente não está com a mente no alvo. Então, se você quer, qual é o código do sucesso para a gente conseguir chegar onde a gente quer? Esse código do sucesso começa na sua mentalidade. E a mentalidade não é só aquela que você vai falar: eu sou muito bom, eu vou me disciplinar, eu vou conseguir. Não. Essa coisa da lei do segredo, ela não funciona como a gente acha que funciona, senão todo mundo já teria feito todas as meditações do segredo, vou me visualizar tendo muito sucesso. Não estou dizendo que é ruim, tá? Mas as coisas não são bem assim. Para a gente chegar e a gente acessar, para a gente ter esse código do sucesso, ele passa por humildade. É todos os ensinamentos de Jesus. Humildade, se colocar no lugar do outro, mas ao mesmo tempo Jesus era firme e amoroso. Tinha compaixão pelos outros, não excluía ninguém. Porque quando a gente exclui alguém, a gente se exclui. Quando eu julgo alguém como inferior, eu estou sendo inferior. Quando eu olho para o outro e falo, dentro do trabalho, escuta uma coisa: ninguém é melhor do que ninguém. Todo mundo tem um propósito divino. Talvez nós estamos alocados em lugares errados. Então, o código do sucesso é você entender o que Deus quer de você, ser humilde, dependente dessa energia divina que fez tudo, que governa tudo, e se manter disciplinado. O que aconteceu com a sua ancestralidade, você pode agora mudar no seu DNA.
Exato. E eu tenho até um vídeo que eu falo sobre isso, né? Que a gente estaria milionárias se nós soubéssemos decifrar para as pessoas qual o propósito de vida delas, né? E é uma pergunta que muitas pessoas têm, e eu acredito no seguinte: se você parar para ver na Bíblia, Deus, os nomes da Bíblia de grande relevância, né? José do Egito, Davi, Sansão, todos eles estavam trabalhando, em movimento. Então, eu costumo dizer o seguinte: o propósito está em nós, a gente já nasceu com ele e a gente se perde na estrada. Então, entre em movimento, porque Deus não vai acionar ninguém que esteja parado, né? Com certeza você tem algo para contribuir. E aí, a contribuição pode ser, se você hoje trabalha numa corporação, é você ser o seu melhor, você entregar o seu melhor, você contribuir com a tua história de vida. Todos nós temos algo para contribuir. Então é você achar isso e fazer. E aí é o que a Sá falou, é a disciplina, acreditar nisso. Você vai precisar ser consistente nisso, né? E compartilhar esse algo de melhor que você tem e que nem sempre é aquilo que a gente já está fazendo hoje, né? Sim. Posso completar uma coisa? Claro. A gente busca dentro dessa palavra propósito. Nossa, meu propósito de vida, eu estou impactando não sei quantas milhões de vidas. Eu vou falar uma coisa para você: se você passar pela Terra impactando uma vida, já está lindo. Eu acho que a gente tem que sair desse lugar de querer olhar para aquela pessoa que está dando, no caso, né, da profissão que a gente tem aqui, eu e você. Eu estou colocando 1000 pessoas no auditório, impactando a vida de 1000 pessoas. Estou com 1 milhão de seguidores e as pessoas seguem o que eu falo e amam e tal. Então, a gente tem que entender que o pouco e o pequeno, mas o profundo é tão valioso quanto o grande. Então, essa não comparação, ela é extremamente importante. E não fique tão angustiado se você não achou o seu propósito. Sabe por quê? Porque talvez você esteja fugindo dele. Porque provavelmente, no meu caso, tá? Quando eu recebi essa direção, é exatamente no lugar onde eu tenho mais medo. E é no lugar que eu tenho mais medo, que eu tenho que enfrentar esses medos, que tem essa grande oportunidade para mim. Então, observe o lugar que você tem mais medo. Observa, porque talvez o seu propósito seja vencer os seus medos. E quando você vencer os seus medos, você terá uma grande recompensa. Excelente. Isso é muito profundo. Sabe, olha, parece que a gente começou há 5 minutos, né? Que é um tema que a gente ficaria horas aqui. Eu acho que quem está acompanhando a gente aqui ao vivo também ficaria, mas você sabe que o Instagram ele não é fácil, né? Bora. Ele tem um tal de algoritmo que quando começa, passa de 1 hora de live, ele já começa a micar a gente. Então, eu sei que... E aí você vai voltar aqui com certeza, que a gente precisa continuar essa conversa. Mas como, então, equilibrar, né, estratégia, espiritualidade no mundo profissional? Como? Primeiro que o mundo espiritual ele tem que andar com a gente o tempo todo. E segundo que o mundo espiritual também é estratégia. Não existe nada separado. Não existe nada separado. Nada. Esse lance de separar as coisas, não existe separação. O que aconteceu antigamente? Tudo que a gente lê na Bíblia é porque a espiritualidade ela era muito presente na vida das pessoas. E a gente foi se separando disso, e é por isso que a gente está tão perdido, por isso que tem tantas doenças, burnout, ansiedade, depressão, sentimento de vazio. Ninguém precisa saber que você, de repente, é católico, umbandista, budista. Ninguém precisa saber. Porque a gente vive num mundo de polaridade, infelizmente. Infelizmente. Mas, naquilo que você crê, naquela consciência divina que anda com você, que você é regido por algo maior,
e que todos nós somos, que a gente chega no mesmo lugar, isso tem que estar com você o tempo todo. Que aquela pessoa que está na sua frente, ela é igual a você, também é regido por esse mesmo Deus, independente da fé, da crença, da religião dela, que pode ser diferente da sua. Todos somos regidos por uma espiritualidade maior e a gente não está no lugar errado. Pode ser que aquilo ali esteja desafiador, então olhe para você, porque se está desafiador é porque você ainda está preso no básico, que são as suas feridas da infância. Vai se trabalhar, vai buscar um mentor. Isso Exato. atrapalha a sua carreira e sua profissão. Quando você leva tudo para o pessoal dentro das empresas. E também essa conexão, eu acredito que ela é feita no silêncio. Hoje é muito barulho, né, pelas redes sociais e por uma série de outras coisas, que você falou que, né, há 3.000 anos atrás as pessoas eram muito regidas pela espiritualidade, porque não existia esse tanto de interferência que a gente tem hoje. Então a gente já traz algumas dependências emocionais desde a infância, e é esse passo que a gente precisa olhar para isso e ir se tratar de fato. E o segundo ponto é no silêncio. A Sabrina trouxe a questão da humildade. No silêncio a gente também se conecta com a humildade. Então tem várias práticas, né? Se você dedicar poucos minutos do seu dia para ficar em silêncio, busca ouvir um barulho de um pássaro ou coloca uma música calma, relaxante, ficar em silêncio, ou ficar em silêncio, ouvir o barulho da casa, parede que estala, o vidro que balança, ficar em silêncio, né? Que quando a gente está em silêncio, a gente está nesse momento de presença do aqui e agora. E você vai se surpreender se você fizer isso, porque você vai sentir a quantidade de insights, eu chamo de downloads, que chegam para as nossas células através do silêncio. E esse é um grande desafio da humanidade hoje, por isso que tem muitas pessoas, o mal do século é a ansiedade e a depressão, né? E o Brasil, ele está se eu não me engano, ele está na segunda ou terceira posição do país mais ansioso e depressivo do mundo. Então você vê, é muito sério. Então a gente precisa despertar para isso. Muitas vezes o teu sucesso está nesse silêncio que você não está fazendo. Sim, exatamente. E eu acho que uma das ferramentas mais poderosas para isso é a meditação. Exato. Eu também. A meditação, ela é uma das ferramentas de autoconhecimento mais poderosas. Mais poderosas. Tanto é que eu posso fazer um convite no dia 5 e 6. No dia 5 e 6 de abril, uma das coisas que surgiu uma lei aqui no Brasil é que a Carmen está nos Estados Unidos, para quem está aqui, está assistindo a gente aqui do Brasil. Tem uma lei aqui no Brasil, Carmen, que vai começar em maio, que todas as empresas com mais de 15 funcionários precisam cuidar da saúde mental deles. Então tem uma oportunidade enorme para quem quer, para quem é mentor, para quem trabalha com autoconhecimento, levar qualidade emocional para as empresas, né? Maravilha. Então, obrigada. Então, no dia 5 e 6, sábado e domingo, eu vou dar um curso aqui em São Paulo, que eu falo que é um trainer de dinâmicas comportamentais e sistêmicas, onde um dia vai ser um curso que a gente vai trabalhar chaves de consciência e várias formas de meditação para a gente levar para as empresas, e no outro, outras dinâmicas que a gente pode levar para as empresas, exatamente para a gente entrar nesse lugar de ajudar esses colaboradores, essas pessoas, porque uma coisa são as pessoas aqui, os terapeutas, as pessoas que buscam autoconhecimento, mas olha que lindo as pessoas que trabalham com isso poderem entrar no corporativo e semearem esse autoconhecimento, semear essa luz para tantas pessoas que estão com burnout, depressão, ansiedade. Então é um trabalho muito lindo e eu convido muitos e muitos terapeutas ou profissionais da área virem para esse treinamento que eu vou dar para vocês capacitarem e montarem. Vai ser um treinamento presencial ou online? Vai ser presencial em São Paulo. Excelente, tá? Excelente. Sabe, a gente está precisando já estourou para o final. E eu quero, assim, você já falou desse curso que você vai dar 5 e 6 de março, presencial. Depois você me passa as informações que eu vou colocar aqui na legenda desse episódio.
E como que as pessoas podem te encontrar, consumir? Você tem vários cursos que eu vi lá no seu site, você tem e-book, você tem uma centena de materiais e cursos para disponibilizar. Como que as pessoas podem consumir o que você vem produzindo e te encontrar? Bom, as pessoas podem começar me seguindo, né? SC_Sabrina Costa. Tem um link na minha bio que tem os meus cursos ali. Ficar de olho, porque vira e mexe eu abro algumas turmas presenciais. Eu dou uma imersão que chama Sou Herdeiro, Herdeiro de Deus, para a gente trabalhar isso mesmo, para a gente tomar posse da nossa herança, do que a gente veio fazer aqui nessa existência. Isso para pessoa física, mas para pessoas que querem ser terapeutas ou que são terapeutas, coaches, mentores, eu dou um curso de formação em terapia sistêmica para um método que chama PDS, que é um programa de desenvolvimento sistêmico, para a gente atender o nosso cliente não com uma constelação, mas com várias ferramentas que vão abrindo a consciência sistêmica para a vida dele na prática. Então, fica aqui um convite para quem quiser conhecer esse trabalho. Excelente. E aí, a gente vai caminhar para as nossas considerações finais, tá? Mas antes disso, eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui ao vivo hoje com a gente. Obrigada. Aqui no Instacast CL, você vai encontrar outros episódios, esse que a Sabrina no final falou sobre a saúde mental. Nós aqui falamos muito sobre saúde mental, mentalidade, espiritualidade, negócios, finanças. Então, você pode consultar outros episódios também do Instacast CL com conteúdos incríveis, assim como esse que a Sabrina compartilhou hoje aqui. Sá, eu quero te agradecer profundamente pela sua presença e já está aqui feito o convite para você voltar e agradecer também quem está assistindo aqui no replay. Sá, suas considerações finais, se você pudesse dar um conselho direto, poderoso, eu não sei, qual a consideração final que você deixa desse tema incrível que você abordou hoje aqui com a gente? Olha, eu não vou dar conselho nenhum, eu só vou dizer algumas coisas. A primeira é que você pode ter sido um produto do seu sistema, de todas as histórias que aconteceram antes de você, mas isso não determina o teu futuro. Porque existe uma herança divina aí para a gente acessar. Quando a gente veio para essa existência, com certeza, o Criador não queria que nós nos mantivéssemos em um lugar que não é de crescimento. Então, tudo que aconteceu com o nosso sistema, nós estamos aqui para crescer, evoluir, prosperar, porque prosperidade, abundância, inclusive financeira, é algo de qualidade divina. São uma das qualidades de Deus. Mas, para finalizar, eu queria muito, para quem estiver escutando a gente, que você só sentisse um pouquinho o que eu quero dizer. Tem algo divino para a sua vida, que talvez você ainda não acessou por orgulho, por indisciplina, por rebeldia, por julgamento ao próximo. Talvez você não tenha acessado porque você ainda não foi humilde o suficiente para pegar isso lá do chão, para ajoelhar frente àqueles que precisam te dar esse presente. Então, se você está escutando a gente aqui, se você está aqui com a gente até hoje, eu vou dizer que nos próximos dias, se você se conectar, se você pedir, muitas coisas vão acontecer. E eu quero finalizar aqui mais do que dizendo que pode acontecer na vida de cada um, porque eu sei que pode acontecer coisas lindas e você pode pegar isso para você, porque existe um Deus abundante esperando apenas por um movimento seu e ele está pedindo, se você chegou aqui até o final, o que eu tenho para dizer para você é que ele está pedindo para você ir em direção a ele para você receber tudo isso. Tem coisas lindas para todos nós. Mas antes de finalizar, eu quero dizer, Carmen, que eu vejo o seu Instacast CL crescendo absurdamente. Eu vejo Deus operando no seu trabalho. Eu vejo que ele vai ventar o seu nome. Eu vejo que ele vai ventar esse podcast para mais e mais pessoas poderem ouvir. Eu vejo que tem muita coisa vindo, linda e maravilhosa, muita contribuição. E você
Ele se alegra com a sua entrega e com o teu sim para o que ele pediu para você fazer. Amém. É isso. Obrigada, Sá. Que Viu? lindo.